Olá, meus irmãos e minhas irmãs, passando aqui para partilhar um pouquinho mais com vocês sobre a palavra, que possamos nesse momento já clamar o Espírito Santo, abrir os nossos corações, para que possamos ouvir o que Deus tem para cada um de nós, o que Jesus tem para cada um de nós neste momento. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações. Amém. Meus irmãos, a palavra está em Mateus 4, versículo de 1 a 9, de 1 a 11. E a palavra diz o seguinte: Em seguida, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo demônio. Jejuou 40 dias e 40 noites. Depois teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: Se és filho de Deus, ordena que esta pedra se torne pães. Jesus respondeu: Está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O demônio transportou a cidade santa, colocou-o num ponto mais alto do templo e disse: Se és filho de Deus, lança-te abaixo, pois está escrito, Ele deu aos seus anjos ordens a teu respeito. Eles te protegerão as mãos com cuidado, para não machucar o teu pé em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. O demônio transportou mais uma vez, a um monte muito alto, e lhe mostrou todos os reinos do mundo e a sua glória, e disse-lhe: Eu te darei tudo isso, se prostrar-te diante de mim, me adorares. Respondeu-lhe Jesus: Para trás, Satanás, pois está escrito, adorarás o Senhor teu Deus, e só a ele servirás. Em seguida, o demônio o deixou, e os anjos aproximaram-se dele para servi-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E esta passagem, meus irmãos, é uma passagem muito conhecida por muitos, que é a provação que Jesus teve no deserto. Quantas vezes nós temos esse deserto? Por quantas vezes nós caímos e ficamos ali naquele momento de não ouvir a voz de Deus, naquele momento em que os nossos corações se inquietam, naquele momento no qual a gente acaba perdendo toda a fé, toda a esperança, aquele momento no qual o inimigo ele se aproveita para tirar proveito da situação. É aquele momento no qual muitos de nós possamos estar no fundo do poço, achando que não vamos conseguir daquela situação. E nessa passagem, Jesus vem dizer que tudo é possível através da palavra. Adorarás somente ao Senhor teu Deus. Que possamos entender que não devemos adorar outros deuses, mas sim nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Deus. Que possamos entender e conhecer o que Jesus e Deus pede para cada um de nós nessa passagem. Aqui a gente vê que Jesus conseguiu se sair diante de todas as propostas que o demônio colocou. O demônio prometeu todo o mundo, tudo o que ele quisesse. Bastava apenas ele o adorar, se prostrar de joelho diante dele. Mas Jesus
em todas as situações, o respondeu com a palavra. Em momento algum devemos duvidar de Deus. Em momento algum devemos perder a fé, pois as tribulações e os desertos da nossa vida, as tentações, tudo aquilo que passamos dia a dia, elas são para nos edificar ainda mais, que sejamos mais orantes, que sejamos mais perseverantes. Se não conhecermos a palavra, o inimigo vai encontrar aquela brecha que ele precisa. E naquela situação onde nos encontraremos no fundo do poço, ele vai se aproveitar daquele momento. Então, meus irmãos, minhas irmãs, é necessário que conheçamos as palavras da Sagrada Escritura, que possamos dedicar um tempo para Deus, que o busquemos, que possamos clamar o Espírito Santo em nossas vidas, nas nossas casas, na nossa família, que possamos ter fé, perseverança, provações, deserto, todos nós vamos passar. Quantas vezes eu vivi o meu deserto, quantas vezes a minha família passou por um deserto, mas que esse deserto foi necessário e permitido por Deus, para que o buscássemos mais, para que orássemos mais. E aqui, quando Deus vem pedir para que busquemos Ele, não é que a gente possa fazer a nossa oração daquela forma extraordinária, mas com as nossas próprias palavras, né? Muitas vezes a gente acaba parando e se questionando, né? Mas como que eu vou fazer as orações se eu não sei nem por onde começar? Jesus, ele pede que tenhamos pelo menos alguns minutos, um pouco de tempo com ele, independente das nossas palavras, independente das nossas orações. Em alguns momentos, somente o nosso silêncio será necessário. Que tenhamos o coração aberto para que ele venha enviar seu Espírito Santo ao nosso auxílio, para que passemos as batalhas de uma forma menos árdua. Não vou dizer fácil, porque nenhum deserto, nenhuma batalha, nenhuma aflição, ela é fácil. Mas ela torna-se mais leve quando estamos em oração. Ela torna-se mais leve quando estamos buscando a nossa salvação. Ela torna-se mais leve quando estamos em comunhão com Deus. Que possamos renunciar a tudo aquilo que o mundo nos oferece, a tudo aquilo que o inimigo coloca em nossas vidas, que não é de Deus. Quantas vezes acaba que nos perdemos por algo que nos é ofertado no nosso dia a dia, no nosso trabalho, até mesmo na família, mas que peçamos ao Espírito Santo discernimento, palavra de sabedoria. O demônio, ele vai tentar a todo instante. Ele tentou até com Jesus. Imagine com nós, seres humanos. Todas as situações que passamos dia a dia, elas são para que venham testar a nossa fé. A partir do momento que nos acordamos, até mesmo em sonho, mas a partir do momento em que nos acordamos, o inimigo ele já está agindo. Então, que antes de sair de nossas casas, possamos fazer as nossas orações, entregar a Deus tudo o que vier a acontecer durante o dia, louvar e agradecer pela nossa vida, conhecer a palavra e renunciar a tudo aquilo que não vai nos aproximar de Deus. Se não conhecermos a palavra, o inimigo ele vai se aproveitar das situações e a primeira queda que tivermos, nós não vamos ter força para se levantar. É necessário que tenhamos uma vida de oração, pois o inimigo ele não dorme a um só momento. Que possamos, meus irmãos, renunciar a tudo que vai nos afastar de Deus, a tudo que vai nos afastar de Deus, e que a nossa Virgem
Maria, nossa mãezinha, possa nos cobrir com seu manto sagrado, para que tenhamos discernimento, para que todos os nossos pedidos sejam levados ao seu Filho Jesus. Pois, como já diz, quem pede a mãe, o filho atende. Por mais que Deus não deixe, Jesus não deixe nenhum de nós desamparados, mas quando a sua mãe pede, intercede por nós, é diferente, né? Qual a mãe que vê o seu filho sofrendo e o deixa naquele sofrimento, naquele deserto maior, né? Qual a mãe que vê o seu filho sofrendo e o deixa naquela situação? Então, que possamos pedir a Nossa Senhora, a Virgem Santíssima, que ela nos cubra com o seu manto sagrado e que ela leve os nossos pedidos e súplicas a seu Filho Jesus. E não duvidemos do amor que Deus tem por cada um de nós. Precisamos tomar posse de tudo aquilo que Ele promete para cada um de nós. Muitas promessas ainda não chegaram, outras vieram, mas não da forma que esperávamos. Mas é necessário que possamos agradecer, meus irmãos e minhas irmãs, a todas as graças, seja ela da pequena à grande, pois é através das pequenas coisas que Jesus vai realizar a graça maior em nossas vidas. Amém?